Oi amigos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou Carlos Collect, sou psicanalista e eu quero esclarecer algumas questões sobre neurose, psicose e perversão, que muitas vezes ainda fica meio confuso e quando eu posto faço algumas postagens e coloco lá neurose, nós como neuróticos, como psicóticos, ainda há uma ideia muito pejorativa, muito negativa, um preconceito sobre estas palavras. Essas palavras são carregadas de muita energia negativa, muito por conta das influências da mídia, da televisão, dos filmes, dos jornais. Por exemplo, aquele filme da Psicose, onde tem uma faca, o cara carrega uma faca lá e vai tentar matar a mulher dentro do banheiro. E essa é uma ideia imaginária que existe dentro de nós quando nós falamos psicose, psicótico. Mas às vezes nem sempre corresponde à veracidade, nem sempre uma pessoa que tem uma estrutura psicótica está dentro do hospital psiquiátrico ou está andando por aí com uma faca na mão. Ele pode estar convivendo conosco, assim como o pervertido, está por aí com uma pessoa dentro de uma sociedade convivendo, bem como o neurótico. Bom, a neurose, a psicose e a perversão são estruturas ou formas de funcionamento psíquico estudadas e fundamentadas por Freud, Sigmund Freud, no final do século XIX, começo do século XX, quando ele estrutura a psicanálise. Então, cada estrutura ela tem um modo que a caracteriza, e um desses modos é o mecanismo de defesa. A neurose, essa forma psíquica, ela tem um mecanismo de defesa característico que é o recalque, quando a mente se defende e recalca, e coloca as questões sofridas de desprazer lá no inconsciente e deixa lá. Ele recalca aquilo e forma toda a questão dos sintomas e além de outras questões. A perversão ela tem a denegação, onde a pessoa nega algumas situações de desprazer, e, enfim. A psicose é a foraclusão, onde o meu problema é com o outro, o meu problema é com o mundo externo. Eu culpo os outros são o meu inferno. Então, fora isso, dentro de cada estrutura existem muitos fatores que determinam a qualidade dessa estrutura. Então, por isso que nem sempre um psicótico vai estar no hospital psiquiátrico ou o pervertido vai estar dentro das grades, enfim. Da mesma forma que aquele que tem diabetes, que é uma questão crônica, ele pode estar vivendo conosco normalmente dentro de alguns cuidados. Assim como aquele que tem HIV pode estar convivendo conosco normalmente. Apenas necessita de alguns cuidados. Então, por algum tempo, a neurose ela foi considerada e ainda é a nossa normalidade, onde nós conflitamos os desejos, entre o dever e o querer, é aquela mente que fica mais conflitada entre eu quero, eu devo, é uma mente mais ansiosa, digamos assim. Também, mas dentro disso, a gente pode estar transicionando para uma sociedade mais psicótica ou mais pervertida. Em suma, as estruturas falam apenas do modo operante da mente, não necessariamente do que é mal ou do que é bom. O que determina o bom ou o mal são inúmeros elementos, como os complexos que existem dentro dessa pessoa, os arquétipos que ela formou, estabeleceu. No entanto, o fato é que a estrutura da psicose, da perversão, que tem como base o conflito com o mundo externo, assim se torna mais difícil de você conviver socialmente com uma pessoa dessa forma. E outro ponto que a gente pode considerar é que a mente não segue necessariamente o padrão de uma só estrutura. Ou seja, o neurótico pode ter uma tendência psicótica ou uma tendência pervertida, ou o pervertido ter uma tendência neurótica. Então há uma estrutura dominante e uma estrutura secundária. E dentro ainda dessa estrutura psíquica, segundo a psicanálise, nós temos 3 instâncias.
eu quero aqui fazer uma associação dessas três instâncias, que também foram colocadas por Freud, que é o id, o ego e o superego, associando com neurose, psicose e perversão. Então, o id a gente pode chamar que é da parte instintiva, o ego é a parte consciente, real, onde eu estou, por exemplo, falando com vocês aqui. O id, que é a parte instintiva, está mais dentro do campo do inconsciente. E o superego é a minha consciência moral, onde estão as minhas leis, as minhas regras, aquilo que foi estruturado dentro do meu histórico familiar, dentro da minha relação com a sociedade, religiosidade, as estruturas sociais. Então esse é o superego, aquilo que sobrepõe o meu ego. Então é a minha consciência moral, as leis, as regras, aquilo que foi absorvido, por exemplo, dos pais, da família. E o ego é a minha consciência real que eu estou aqui falando com vocês, e o id, então, é, portanto, o instinto, o primitivo, é a pulsão libidinal, digamos assim, aonde sai a energia vital. É uma instância, né, do inconsciente. E essas partes se relacionam dentro de nós, amigavelmente ou não, gerando conflitos neuróticos e psicóticos. No campo da neurose, na qual reside a maioria de nós, então criada dentro do contexto moral da cristandade ocidental, o instinto, que é a emoção animal, infantil, primitiva, impulsiva, relacionada à sobrevivência, e o princípio do prazer. Então o id está relacionado ao princípio do prazer, é do momento, do agora, aquilo que eu quero saciar agora. Eu estou com fome, preciso comer. Eu estou com desejo, com vontade de aquele impulso sexual. Eu preciso sanar agora. É castrado, né, quando a gente tem essa criação neurótica. O id, o instinto, ele é castrado e é censurado pela consciência moral, ou seja, pelo superego. Desta forma, não vivemos instintivamente. Se o instinto libera uma pulsão sexual de procriação, a consciência moral a censura e transforma num desejo, como a masturbação, por exemplo. Vemos, portanto, que o ato da masturbação não é o instinto em si, mas um desejo transformado que pode ser aprovado ou desaprovado pela consciência moral, ou seja, pelo superego. Caso não haja censura realizada pela consciência moral, temos a impulsividade do instinto e, sendo assim, temos um surto psicótico e comportamento pervertido. Então o momento do surto é o momento em que a emoção do instinto não é censurada. Então o neurótico tem a censura do superego, das leis, das regras paternas, da religião, da religiosidade, enfim. E que censura o instinto e transforma aquela pulsão do instinto num desejo, que vai então passar a censura e vai tornar algo mais aceitável, digamos assim. Mas quando não há esse superego que censura o instinto, no estado psicótico, por exemplo, é quando esse instinto, essa pulsão do instinto sai de forma sem a censura e nós vamos ter o surto, ou nós vamos ter o comportamento pervertido. E o momento do surto é então a emoção do instinto não censurada. Ele quebra o elo com o ego, ou seja, com a consciência. E o superego, consciência moral, quebra com o ego e o superego. E se manifesta de uma forma pura. Isto é, como um animal irracional. Esse é o momento do surto. Na estrutura da perversão, não há o surto, mas há um comportamento instintual e corrente, cuja a mente está constantemente na compulsão do instinto, como uma criança sempre impulsiva que não censura seu instinto. No caso sexual, a pulsão do instinto impele a emoção sexual, mas sem o molde da consciência moral, o perverso age na impulsividade e não se adequa à sociedade. Ele estupra porque é levado pela pulsão instintual. E isso está além do querer, pois o instinto é uma força ou energia que impele a ação. O cachorro no cio, como por exemplo,
não decide não querer ir atrás da cadela, né? No caso, ele é impelido por aquilo, porque ele está no estado pervertido, ele não tem o superego que censure o seu instinto. Então ele vive aquele comportamento. Esse é um estado pervertido. O psicótico ele vai ter um superego parcial e o surto é apenas aquele momento onde esse instinto animal ele sai. Então há um surto. Ele quebra o elo com o ego e com o superego. Já o pervertido ele não tem esse superego. Portanto, resumindo, a ligação da neurose com o instinto, que é uma instância psíquica relacionada ao id, que está na parte inconsciente, que é a emoção animal, infantil, primitiva, impulsiva relacionada à sobrevivência, o princípio do prazer, o alívio da tensão existencial, que é o momento do agora, eu quero agora, eu preciso do agora, que é o estado primitivo, infantil, infantilizado, como uma criança mesmo, que está querendo as coisas no exato momento em que vem aquela pulsão. Associando isso, então, temos a neurose, que ela nega o instinto, é censurado pelo superego, e impedido de vivenciá-lo, ele transforma, então, este instinto em desejo e pode se culpar por tê-lo. Ele pode se culpar por ter esse desejo, caso seja desaprovado pelo superego. E este é o conflito do neurótico. Ele nega o seu instinto, censura, transforma num desejo e, dependendo do seu superego, ele pode ser aprovado ou desaprovado. E vai existir um superego rígido, vai existir um superego castrador ou vai existir um superego mais liberal, dependendo da constituição e da sua criação familiar, do seu histórico, da sua trajetória. E este é o conflito do neurótico, onde ele se culpa por ter esse desejo ou por não ter, entre o querer e o dever, é aquela mente conflitante relacionada ao seu instinto. E o psicótico, ou seja, a psicose, o instinto em determinados momentos ultrapassa a censura, porque na psicose o superego ele é parcial, ele existe de forma parcial. O superego são as leis, existem leis parciais, que geralmente é uma pessoa que foi criada por uma das partes, ou pela mãe, ou pelo pai. Ele não tem exatamente a estrutura da legislação do pai e da mãe. Ou ele foi criado pela mãe ou foi criado pelo pai, e assim se afrouxa as leis dentro de uma criação compensatória, para que os pais querem evitar que o filho sofra, porque talvez o filho passou por uma separação e esses pais se sentem meio que culpados e evitam a frustração do filho e vão liberando ele de algumas leis, de alguns limites. E fica então, portanto, parcial. E esse instinto se manifesta no estado puro, em algum momento, e isto então é o surto. A perversão, no seu caso, vive naturalmente o instinto, sem a culpa da consciência moral. Ele não tem o superego, ele tem os pais ausentes, foi construído dentro de uma estrutura familiar muito disfuncional, ele não tem a lei do pai e nem da mãe, portanto ele fica desnorteado sem lei, ele é perversão, ele é pervertido, ele perverte a lei e cria sua própria lei. Ele não tem a consciência moral. E ele vive o instinto, violentando o viver em sociedade. Mas ele está por aí. Ele vive o comportamento instintivo. A maioria dessas pessoas estão dentro de uma penitenciária. Mas muitos também estão por aí. Resumindo, é isso.
Espero que você tenha gostado dessa explanação, dessa explicação. E se você gostou, dá uma curtida aí no vídeo. Tem um curso que eu estou disponibilizando no momento na Classroom, no Google, que é o primeiro módulo do método Collect, que eu trago um pouco mais sobre essas questões no primeiro módulo, da perversão, da neurose e outras questões mais, que são muito interessantes, que você pode buscar no meu canal do YouTube ou no meu Facebook e me procurar, me contactar. Ok? Muito obrigado e até os próximos vídeos.